Saudação fraternal a todos. E que cada um de nós possa seguir as pegadas do nosso Mestre Jesus, pois aí se encontra o rumo certo e seguro, rumo à nossa evolução e iluminação. Neste vídeo vamos meditar sobre o tema Almas Gêmeas, pois este é o título do capítulo 35 deste livro chamado O Sexo Além da Morte. Minha mente fervilhava. Queria saber muita coisa sobre sexo. Um turbilhão de pensamentos me assaltava a alma. Parecia-me que as vagas do prodigioso oceano se arrebentavam em minha cabeça. Arrisquei uma pergunta. E a história das almas gêmeas? É verdade isso? É verdade, respondeu o amigo. Diz Emmanuel que é verdade. É uma teoria ou notícia que Emmanuel trouxe dos planos superiores. Eu ainda não compreendi bem o assunto, que aliás me parece fascinante. Diz Emmanuel que profundas são as origens das almas gêmeas, espíritos unidos desde a sua origem, desde sua criação como espíritos, que fazem sua evolução juntos e caminham através do infinito ao encontro de Deus. Não compreendo, disse eu timidamente, como é que Deus cria esses espíritos à parte na criação divina? Como? Ficam diferentes dos outros? E por que isso? De fato, você tem razão. O assunto é embaraçoso e difícil. E eu mesmo ainda não entendi bem, mas o fato é que as almas gêmeas existem. Mas essa questão, ela está ligada ao sexo? Voltei a perguntar. Está ligada ao sexo no sentido espiritual. No sentido de sexo com os órgãos sexuais, não. É amor tipicamente de almas absolutamente afins. Há, na verdade, amor, porém não há sexo como entendemos na Terra. O amor que flui das almas nem sempre se expressa através dos órgãos sexuais. E você já sabe disso. Onde estiverem as almas gêmeas, se elas se encontrarem, se reconhecerão. E grande será a luta para impedir que se unam. Imensa atração magnética exerce terrível ação sobre elas. Quando essas almas gêmeas estão em estágio superior de evolução, o caso é simples e fácil. Sabem o que fazem e compreendem que devem respeitar as leis de Deus. Quando ainda estagiam em situação inferior a dramas sem precedentes. Exemplo simbólico, Romeu e Julieta. Não conseguem viver um sem a presença do outro e enfrentam todos os riscos. Ele falava, meu pensamento e minha mente queriam mais. Preocupavam-me as origens, o nascimento das almas gêmeas. Meu irmão, acrescentou o amigo, para explicar-lhe isso, eu teria que esclarecer-lhe a origem da formação das almas, o que na verdade eu ainda também não sei. Vê como é fascinante o problema. Ele riu com a sua gargalhada feliz e nós rimos juntos. Que há almas gêmeas há, reprisou ele. Creio, no entanto, que nesse caso só Emmanuel pessoalmente poderia lhe falar. Como você sabe, na Terra essa tese ainda não foi aceita. Bem, mas muita gente a aceita. Sei, no entanto, disse ele, aqueles que estão à frente de algumas instituições cristãs não a aceitaram. E você se incomoda com isso? Perguntei. Não, absolutamente.
O que há é que nós aqui compreendemos que ainda é cedo. Os homens não amadureceram para compreender. E nós? Ficaremos sem saber nada? Que culpa temos? Perguntei. Ah, meu filho, você é feliz. Você tem Eleutério. Sorrimos e compreendemos. Ele não desejava adiantar-se sobre o assunto. Havia a autoridade de Emmanuel a respeitar. Assim, limitamo-nos a agradecer e despedir-nos. Tinha agora a certeza de que, se Eleutério pudesse, me esclareceria. Contudo, amanhecia, e com os primeiros sinais de claridade, cumpria-nos voltar ao nosso posto de luta. Olhei o tempo, abracei Eleutério e partimos. Iniciamos então nossas meditações deste capítulo com a seguinte pergunta. Você acredita em alma gêmea? Você acredita que existe um espírito que foi criado junto de você e que em determinado momento da caminhada você vai se encontrar com ele, juntos caminharão ao encontro de Deus? Você acredita nisso? Porque isso foi dito por Emmanuel para o Chico. Lembrando, aqui está Ranieri conversando com Francisco Cândido Xavier e Eleutério, os três em espírito. Vimos isso no capítulo anterior, de título Ligações do Passado. Então, os três estão conversando. Emmanuel assevera para o Chico. São profundas as origens das almas gêmeas. Espíritos unidos desde a sua origem, desde sua criação como espíritos e que fazem sua evolução juntos e caminham, através do infinito ao encontro de Deus. Colocação de Emmanuel. Bom, e o Chico, em espírito, diz para o Ranieri, de fato, almas gêmeas existem. Ponto. Então nós temos aqui a questão colocada por Emmanuel e pelo Chico. Porém, nós estamos num terreno instável. Por quê? Porque não há um consenso sobre esse tema. Esse não é um tema fechado. Busquemos aqui, no Livro dos Espíritos, na questão 298, a seguinte informação. Pergunta. As almas que deverão se unir estão predestinadas a essa união desde sua origem? E cada um de nós tem alguma parte do universo, sua metade a qual se reunirá fatalmente um dia? Olha a pergunta, que vai de encontro a essa informação que Emmanuel passou para o Chico e que está no livro. A pergunta é essa, qual é a resposta? Não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam. Atenção a essa colocação. Em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam. Quer dizer, segundo a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos, da concórdia resulta a felicidade completa. E vem a seguinte, questão 299, que complementa essa. Em que sentido se deve entender o termo metade, de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Questão da alma gêmea. A outra metade, a metade da laranja. Resposta. Expressão é inexata.
Se um espírito fosse metade do outro, separado dele, seria incompleto. Temos aqui um problema. Porque o livro dos Espíritos nos diz, não existe o encontro fatal, a outra metade. Mas aqui o livro nos diz, existe alma gêmea, existe o encontro fatal. Temos um problema. Como resolver isso? Estamos num terreno instável, que é o tema alma gêmea. Tanto é que, no próprio capítulo, o Chico diz que aqueles que estão à frente de algumas instituições cristãs não aceitam esse tema. Por que não aceitam? Porque Emmanuel, quando iniciou o trabalho com o Chico, ele disse o seguinte: se eu disser em algum momento algo que não esteja de acordo com o que Allan Kardec colocou nas 5 obras básicas do Espiritismo, você fica com Kardec. Emmanuel falou isso. Fique com Kardec se eu disser algo que não esteja em conformidade com os preceitos espíritas. E parece que ele coloca aqui um preceito, uma informação que vai contra a colocação aqui na questão 298. Não existe uma união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos. A gente precisa agora entender isso. A gente precisa agora, de alguma maneira, juntar essas informações e fazer com que elas tenham algum sentido para a gente. Porque senão a gente vai ficar agora no campo da dúvida. De um lado, um diz que existe, o outro, do outro lado, diz que não existe. Então, para nos auxiliar, eu trouxe aqui o livro Consolador e a Revista Espírita, de 1858. Vamos primeiro do lado de Emmanuel, que diz que existe alma gêmea. Aqui no Consolador, há uma parte do livro, um capítulo, acho que é 33 ou 3.3, enfim, chamado Amor, em que, na pergunta 323, nós temos o seguinte: será uma verdade a teoria das almas gêmeas? É verdade? Resposta. E aí Emmanuel responde por ele mesmo. No sagrado mistério da vida, cada coração possui no infinito a alma gêmea da sua, companheira divina para a viagem gloriosa da imortalidade. Então ele ratifica o que está ali sendo dito pelo Chico. Ele está ratificando. Beleza. Criadas umas para as outras, as almas gêmeas se buscam sempre que separadas. A união perene é-lhes a aspiração suprema indefinível. Milhares de seres, se transviados no crime ou na inconsciência, experimentam a separação das almas que os sustentam, com uma provação mais ríspida e dolorosa, e no drama das existências mais obscuras, vemos sempre a atração eterna das almas que se amam mais intimamente, evolvendo uma para as outras num turbilhão de ansiedades angustiosas, atração que é superior a todas as expressões convencionais da vida terrestre. Mesma coisa que o Chico falou ali. Eles se atraem. E quando eles são separados, tem angústia, tristeza, etc. Quando se encontram no acervo dos trabalhos humanos, sentem-se da posse da felicidade real para os seus corações. A da aventura de sua união, pela qual não trocariam todos os impérios do mundo, e a única amargura que lhes empana a alegria é a perspectiva de uma nova separação pela morte, perspectiva essa que a luz da nova revelação veio dissipar, descerrando para todos os espíritos amantes do bem e da verdade horizontes da vida eterna. Beleza.
Então ele aqui explicou que para ele há sim a criação de almas gêmeas. Mas existe no texto sagrado ou nos textos sagrados algum elemento de comprovação para a teoria da alma gêmea? Questão 324. Resposta. Somos dos primeiros a reconhecer que em todos os textos necessitamos separar o espírito da letra. Contudo, é justo lembrar que nas primeiras páginas do Antigo Testamento, base da revelação divina, está registrado, abre aspas, e Deus considerou que o homem não deveria ficar só, fecha aspas. Então aqui ele está buscando nos textos do Antigo Testamento, e Deus considerou que o homem não deveria ficar só. Há ainda mais algumas questões que eu não vou ler todas, mas essa aqui é importante. Se todo espírito tem uma alma gêmea, vejamos a questão 327. Se todos os seres possuem alma gêmea, qual a alma gêmea de Jesus Cristo? Olha essa pergunta. Se eu tenho uma alma gêmea, Jesus também tem. Seria isso? Resposta. Não julgamos acertado trazer a figura do Cristo para condicioná-la aos meios humanos, nem paralelismo injustificável, porquanto em Jesus temos de observar a finalidade sagrada, os gloriosos destinos do Espírito. Nele cessaram os processos, sendo indispensável reconhecer na sua luz as realizações que nos cumpre a atingir. Representando para nós outros a síntese do amor divino, como somos compelidos, a considerar que, de sua culminância espiritual, enlaçou no seu coração magnânimo, com a mesma dedicação à humanidade inteira, depois de realizar o amor supremo. O que dá para entender do que ele colocou aqui? Que conforme a gente vai subindo, se elevando espiritualmente, nós vamos mudando de posição e o nosso condicionamento muda. Então, a alma gêmea, ela pode existir, e aí é um entendimento que eu estou tendo, deixando isso claro aqui, que eu estou tendo, que é o seguinte, que a alma gêmea, ela só existe num padrão de evolução. Ela só existe num momento da caminhada e não abrange o todo. Sendo assim, eu vou me afinar com um ou com outro espírito a título de ter uma simpatia muito forte com ele. O que é um espírito simpático? É um espírito que apresenta um comportamento que se aproxima muito do meu comportamento. E que a gente consegue ter um relacionamento sem nenhuma questão de discussão, de dificuldade, de briga. Não existe nada negativo e tudo é muito positivo. E essa afinidade só vai melhorando. Mas isso durante um período apenas da caminhada, não eterno. Porque conforme diz a questão 298, vou pegá-la aqui de novo para não falar bobagem. A união existe entre todos os espíritos. E a gente começa então a ter um entendimento que talvez possa se aproximar da realidade. Que é esse. Conforme eu vou avançando, subindo, rompendo níveis evolutivos muito altos, a minha simpatia não fica restrita a um espírito, mas a 2, 3, 4, 5, 100, 200 mil. No caso de Jesus, de milhões. Porque Jesus atingiu um topo, um nível de evolução que nós desconhecemos. Por isso eu acho correto quando ele diz para não trazer Jesus para essa conversa.
Porque o mundo, ou os mundos que Jesus viveu, nós não sabemos. Será que eles existem ainda? Porque Jesus não é terráqueo. Jesus não fez sua evolução no planeta Terra. Então Jesus é um espírito desconhecido para o homem. O que Jesus nos mostrou e nos mostra é uma parte, é um retalho, é um corte da história dele. Então, quem é Jesus? Então, ele não traz para a conversa. E fez corretamente, no meu ponto de vista. Não dá para trazer Jesus e colocar Jesus como eu sou. Não tem como. Jesus está bilhões de anos à minha frente. Bilhões à frente. Então, como é que eu posso me comparar ou trazer ele para uma comparação do que eu sinto, do que eu penso, do que eu conheço? O que ele conhece, o que ele faz é uma brincadeira. A gente não consegue conceber isso. O tamanho disso. Então, tira Jesus. Quando eu fui criado, criou-se ao mesmo tempo um outro espírito e nós juntos começamos nossa caminhada? Claro. Claro. Os espíritos são criados o tempo inteiro. Nos diz isso a espiritualidade, eu não estou inventando. Deus trabalha e eu ainda trabalho, disse Jesus. Então, essa formação dos espíritos, para nós, não temos ainda acesso. E o próprio Chico nos diz aqui, que o Chico é mais elevado do que eu. E ele diz aqui: isso eu teria que lhe esclarecer a origem da formação das almas, que na verdade eu também ainda não sei. Então não sabemos a origem, a formação. Como é que isso funciona? Como é que se cria um espírito? Não sabemos. E vai demorar muito para a gente saber. Mas se Deus trabalha o tempo inteiro, ele cria espíritos no tempo inteiro. Então pode ter sido criado um espírito ao mesmo tempo que eu? Claro, milhares de espíritos. E todos nós estamos nessa caminhada. Aí nós vamos passando pelos ciclos evolutivos, que a gente já conheceu. Passa lá pelo mineral, vegetal, animal, hominal, até chegar no angelical. Durante essa caminhada, eu me relacionei com quantos espíritos? Dá para contar? Só nessa encarnação aqui você se relacionou com quantas pessoas? Não dá para contar. Muitas. Agora vamos trazer todas as reencarnações pretéritas. São milhares e milhares de relações. Com alguns eu me afinei muito, com outros nada. E assim eu venho caminhando. Eu posso ter tido uma afinidade, mas tão justa com alguém, há 300, 500 anos atrás, que isso marcou. Isso pode acontecer, claro. E essa afinidade, entre aspas, transforma aquele outro espírito numa alma gêmea. Que não existe metade para formar um todo. Corta a laranja, metade, metade. Então cada um vai para um canto. Então eu sou metade e eu preciso do outro espírito para que eu possa ser inteiro. Isso não existe. Nós nascemos inteiros. Não há metade. E eu não preciso de ninguém, para ser feliz, para ser pleno, para me tornar um Cristo. Eu preciso apenas de me dedicar e seguir o rumo certo traçado por Jesus. Só isso. Mas eu não dependo de ninguém para me tornar um ser angelical, um ser crístico, um ser puro. Eu não dependo. Dependo de Deus, vai, que seja, de Deus. Mas tira Deus. Eu dependo só de mim. Das minhas escolhas, atitudes, da minha velocidade de caminhada. Então não existe metade.
em que apenas ao lado daquele outro espírito é que eu de fato vou ser feliz, vou avançar. Não existe. Mas existe afinidade. Claro. Com aquele espírito, nossa, eu me sinto diferente. Perfeitamente compreensível. Isso pode ter acontecido há séculos e séculos, milênios atrás, claro. Agora, se eu passei pelos reinos, pelos ciclos evolutivos, aquele outro espírito passou ao mesmo tempo junto de mim, na mesma caminhada? Não. Não. Cada um tem o seu tempo, sua caminhada, e a gente vai se afinando. Como diz a questão, a gente vai se afinar com todos os espíritos. Sermos simpáticos a todos. Porque o nível evolutivo elevado, celestial, crístico, puro, a gente se afina com todos. Ama a todos. Todos ali são um só. A gente começa a meio que conseguir encaixar as colocações. Então, Emmanuel, não entendo erro nele. Porque num período de caminhada, eu posso sim me conectar com um outro espírito, que é quase minha alma gêmea. Pensamos iguais, agimos iguais, desejamos a mesma coisa, nos ajudamos, nos auxiliamos. Mas, rompido esse momento, eu passo para um outro entendimento do que eu sou, do que é amar, do que é estar junto. Por quê? Vamos agora, aqui na Revista Espírita, no mês de maio de 1858, Kardec recebeu uma carta de um homem, e ele colocou aqui com o título Metades Eternas. E notemos que interessante essa informação, porque ela pode nos auxiliar nisso que eu acabei de falar. Num certo momento evolutivo, de eu buscar um espírito muito afim com o que eu sou. E aí a gente entende como alma gêmea. Veja só. A passagem que se segue foi extraída de uma carta de um dos nossos assinantes. O Kardec recebeu essa carta. E a carta diz: perdi há alguns anos uma esposa boa e virtuosa. Embora me houvesse deixado 6 filhos, sentia-me em completo isolamento quando ouvi falar de manifestações espíritas. Em breve, me encontrava num pequeno grupo de bons amigos que todas as noites se ocupavam desse assunto. Então esse homem ficou viúvo. Aí ele conheceu o Espiritismo e começou a buscar informação ali dentro do Espiritismo. Aprendi então, por meio das comunicações obtidas, comunicações mediúnicas, que a verdadeira vida não está na Terra, mas no mundo dos espíritos. E que minha Clemência, a esposa que desencarnou, ali era feliz. E que, como outras, trabalhava pela felicidade dos que ali havia conhecido. E é muito legal o que ela nos fala agora. É muito legal. Quer ver? Ora, eis um ponto sobre o qual desejo ardentemente que me esclareceis. Uma noite, eu dizia a minha Clemência. Então, o marido, no plano físico, falava para a esposa desencarnada: minha cara amiga, por que a despeito do nosso amor, acontece que nem sempre tivemos o mesmo ponto de vista nas diversas circunstâncias de nossa vida comum? E porque tantas vezes fomos obrigados a concessões recíprocas, a fim de vivermos em boa harmonia? Ele pergunta para a desencarnada: por que a gente não teve uma vida tranquila, harmoniosa, equilibrada? Por que nunca foi 100% muito bom? Por que não foi maravilhoso? E ela respondeu: meu amigo,
nós éramos bons e honestos, vivemos juntos e poderíamos dizer do melhor modo possível nesta terra de provas. Mas não éramos nossas metades eternas. Ela diz isso para o ex-marido. Não éramos nossas metades eternas. O casamento foi um casamento, uma união necessária para esses dois espíritos naquele momento e para os filhos também. Um casamento de resgate, um casamento missionário, um casamento de necessidades evolutivas para cada um, enfim. Mas não era o casamento entre dois espíritos que eram simpáticos em quase todas as questões. Eram espíritos diferentes, não muito simpáticos, que tiveram que fazer concessões, que tiveram dificuldades. E assim são os casamentos. Casamentos não são de espíritos afins. São de espíritos muitas vezes adversários que se reúnem para de fato quitarem débitos, se reajustarem perante a lei. A gente vai encaixando, vai começando a entender melhor essa questão. Tais uniões são raras na Terra, diz ela, as reuniões de metades eternas. Raras. Porque ninguém vem para o planeta Terra de prova e expiação para fazer um casamentinho feliz, viver feliz, sem nenhum objetivo prático. Porque os dois espíritos afins, simpáticos, que já adquiriram um certo grau de evolução, eles não precisam reencarnar aqui para ficar vivendo essa vidinha. Eles ficam no plano espiritual trabalhando. E vêm em missão, quando necessário e quando convocados. Aqueles que desfrutam essa felicidade experimentam. Bom, enfim. E aí ele pergunta para ela: podes dizer-me se vês a tua metade eterna? Então, Clemência, você que está aí desencarnada, você está vendo a tua metade eterna? Resposta: sim, respondeu ela. É um pobre diabo que vive na Ásia. A comunicação dela com o marido se deu na França. Então ela nasceu, reencarnou na França. E essa metade eterna dela, na Ásia. É um pobre diabo que vive na Ásia. Poderá unir-se a mim só daqui a 175 anos, segundo a vossa maneira de contar. Esse livro é de 1858. E só depois de 175 anos é que ela poderia reencarnar com esse homem que ela colocava como metade eterna. A alma gêmea. Quase 200 anos. Quase 200 anos. 2 séculos, praticamente. Então ele estava num processo, claro, reparatório, expiatório, de provas, e ela também. Os dois buscando o quê? A evolução, o crescimento. Daqui não, porque daquele ponto de 858 para 175 anos para frente, eu não fiz as contas, serão eles espíritos muito melhores, muito mais refinados, muito melhores, e que quando se encontrarem, será um encontro muito melhor do que se eles se encontrassem naquele momento. Porque ambos tinham questões a serem melhoradas dentro deles. Temos como é interessante isso. Ela então vai ter um casamento que não é com aquele, digamos, preferido. E a gente não escolhe os nossos preferidos ou nossas preferidas. Não escolhemos, porque a necessidade faz o momento. Não é o que eu quero, é o que eu preciso. Não é aquilo que eu sonho, é aquilo que é necessário para mim nesse momento. Então, nesse momento, essa esposa, esse marido, esse filho, essa filha, esse pai, essa mãe, são o que a gente precisa. São nossas necessidades.
E por isso não podemos fugir a essas necessidades. Porque se a gente foge, hoje a gente perde a oportunidade. Divórcio, separação, mudança, foge de casa, vai morar em outro país. E a gente vai fugindo dessas obrigações que nos fazem muito bem. Porque depura, eleva, faz com que a gente progrida. Então, ela só poderá ter uma vivência com este homem no plano físico 175 anos depois. E vossa união será na Terra ou em outro mundo? Vocês vão estar aqui? Aqui? Nesse planeta? Na Terra, ela diz, na Terra. Mas escuta, eu não te posso descrever bem a felicidade dos seres assim reunidos. Ela não pode dizer algo que ela não está vivendo. Pedirei a Heloísa e a Abelardo que te venham informar. Então ela vai pedir para 2 espíritos informar ao marido dela o que é uma relação de fato de metades eternas, como é colocado aqui. E aqui tem mais algumas informações, mas eu vou pular. E vamos para essa informação de Abelardo e Heloísa. Vejamos o que eles nos falam. Interrogados sobre a matéria, Abelardo e Heloísa nos deram as seguintes respostas. Pergunta: as almas foram criadas duplas? Resposta: se tivessem sido criadas duplas, as simples seriam imperfeitas. Portanto, é aquilo que eu falei. Eu sou criado perfeito, completo. Eu não preciso de nenhum outro espírito ou alma para me completar. Isso ficou claro. Isso está claro. Não precisamos de uma outra metade. É possível que 2 almas possam reunir-se na eternidade formando um todo? 2 almas podem se reunir na eternidade formando um todo? Formando uma só? Resposta: não. Não. A individualidade é sempre preservada. Isso não muda. Ficou claro também de novo isso. Eu sou único. E eu posso sim me afinar com outro espírito 100% e querer ficar com ele para sempre. Mas eu vou ficar só até um tempo de compreensão. Quando minha compreensão extravasar, eu percebo, não preciso ficar só com ele, vou ficar com mais gente. Não é ficar que a gente tem que ficar aqui, né? Não é essa questão aqui física. Eu digo me ligar, me simpatizar com todos e não só com um. Porque se eu fico com um, eu caio no egoísmo. Eu só quero viver com ela, eu só quero viver com ele. Isso é um traço egoísta. E o egoísmo é o mal mais enraizado que nós temos. É a raiz de todos os males. Você e Heloísa formam desde a origem 2 almas perfeitamente distintas? Sim, distintos somos nós. Ainda agora são 2 almas distintas? Sim, mas sempre unidas. Aí, ó. Porque Abelardo e Heloísa escolheram ficar juntos. Porque eles gostam de ficar juntos. Mas ficaram juntos até quando? Até um certo nível. De novo, quando eles transbordarem esse nível, avançarem, romperem, certamente não ficarão só os 2. Os 2 se tornarão maiores. E não vão ficar presos ou escolherem apenas um ao outro. Os homens acham-se todos nas mesmas condições de vocês? Conforme sejam mais ou menos perfeitos. Conforme a perfeição vai avançando, nós vamos mudando. E isso é importante que a gente deixe claro. Nós estamos falando aqui do nosso nível, tá? Nosso nível é esse. Então a gente está aqui meditando, refletindo, estudando na nossa realidade.
Não adianta eu querer discutir a realidade de Jesus, a realidade de Gabriel, de Miguel, a realidade de Santo Agostinho, São Luís. Não adianta. A realidade de Dr. Bezerra de Menezes. Não adianta, porque eles estão acima. Então eu vou discutir a minha realidade, o meu entendimento. É isso que a gente está tentando aqui. As almas são todas destinadas um dia a se unirem uma a outra alma? Resposta. Cada espírito tem a tendência para procurar um outro espírito que lhe seja semelhante. É o que chamais de simpatia. Aí a gente começa a conectar e ver que, de fato, Emmanuel não falou nenhuma mentira e o que está no Livro dos Espíritos também não é nenhuma mentira. Esse negócio de alma gêmea, outra metade, não existe. O que existe é que o espírito vai procurar um outro, vai se aproximar, vai se ligar a outro, pela questão da simpatia, da afinidade, daquilo que o outro me entrega, eu entrego para o outro. Se os dois entregarem a mesma coisa e forem bom para os dois, eles ficam juntos. Mas isso para qualquer grau evolutivo, dentro do nosso parâmetro de entendimento, tá? Do nosso espectro de entendimento. Nessa união existe uma condição de sexo? As almas não têm sexo, eles respondem. Então eu posso me afinar com um espírito na forma masculina. Claro, porque não se trata da questão física, se trata de uma questão que transcende, vai além, vai além. Tanto para satisfazer o desejo do nosso acidente, quanto para nossa própria instrução, dirigimos ao espírito de São Luís as seguintes perguntas que seguem. Então as perguntas que estão aqui são as mesmas perguntas que estão aqui no Livro dos Espíritos. A 298, 299, 300 que a gente já passou. Então não vou passar por elas. Aqui. Eu acredito que nós conseguimos aí, de alguma maneira, tropeçando, esbarrando em tudo, mas a gente chegou aqui num consenso. Qual é o consenso? Resumo da ópera. Acabei nem falando muito do capítulo, mas a gente está falando do tema. Vamos ficar no tema, porque o vídeo já está longo. Alma gêmea não existe. Metade não existe. Eu sou completo. Eu sou completo. Eu não preciso de nenhuma outra metade. Ninguém precisa de outra metade. Não precisamos. Nós vamos fazer nossas caminhadas e vamos avançar. Nesse processo de caminhada eu vou me afinando com certos espíritos. Essa afinidade vai ganhando potência, força, amplitude. E eu vou cada vez me aproximando mais desse ou daquele ou de alguns espíritos. Eu posso me afinar com um, eu posso me afinar com 10. E a gente vai criando uma simbiose, uma troca, uma sintonia muito forte. E é muito bom estar com ele, com ela, com eles, com elas. E claro, toda vez que é bom eu quero ficar ali. Quero sempre permanecer ali. Mas como a gente vem de um passado de erros, nós somos separados. E cada um vai fazer sua caminhada de resgate, de reparação. Até que quando reparado tudo que eu preciso refazer, eu possa de fato buscar aquela união que tanto me é cara. E essa união vai acontecer, porque o outro sente o mesmo, a outra sente o mesmo. E vencido esse momento de prova, de expiação, de regeneração, a gente vai se conectar e caminhar junto. E caminharemos junto. Até quando? Até chegar um ponto em que essa caminhada junto vai se tornar algo que não precisa mais ser junto, porque o todo passa a ser maior. E aí eu não fico mais atrelado a esse ou a essa. Porque os trabalhos, digamos assim, a partir de um certo ponto evolutivo, é um outro trabalho. E a partir desse ponto a gente não sabe. A gente desconhece.
fica mais claro a gente entender que a questão é de afinidade. E que esse romantismo pueril não existe. Não existe. A alma, que é a minha alma irmã, não existe. O que tem é a minha super gigantesca afinidade. É como uma pessoa que você entra numa sala e você olha uma pessoa do lado e sente uma retração. E uma outra você fala, nossa, eu já te conheço de algum lugar. Por quê? Porque a energia ali, a sintonia, a vibração, o pensamento, uma certa egrégora ali combinou. É alma gêmea? Não. Não é alma gêmea. Mas é uma simpatia que aproxima. Já o outro é uma antipatia que afasta. Os pensamentos são outros, os ideais são outros, a energia é outra. E a gente vai entendendo o que significa essa questão de se aproximar, se afastar. Eu vou avançando, subindo, vou perdendo a antipatia. E precisamos focar nisso. E não ficar com esse romantismo da Disneylândia, de Hollywood. Só serei feliz com a minha alma gêmea. Então vai ser infeliz muito tempo, porque não vai encontrar nenhuma metade, nenhuma cara metade, nenhuma alma gêmea. Mas nós podemos claramente encontrar espíritos em que a gente deseje ficar com eles. Mas será que eles desejam ficar com nós? Ficar com a gente? Porque nós precisamos mudar o que nós somos. E quanto melhor eu for, mais eu vou atrair espíritos para a minha órbita, para o meu redor. E esses espíritos sendo bons, e eu sendo bom, tudo vai ser bom. E seremos um só. Um grupo. Não um único, mas um grupo que se une numa ideia, num ideal, num sentimento. Que é do amor, que é da caridade, enfim. Não sei se de fato o objetivo foi atingido, porque é um tema de fato instável e complexo, não é muito simples. Mas de alguma forma, o Consolador, o Sexo Além da Morte, Revista Espírita 1858 e o Livro dos Espíritos. Esses livros, 4 livros, nos trouxeram bastante material. Que cada um possa meditar por si mesmo. E no próximo capítulo, que estamos quase no fim, veremos considerações finais. É o penúltimo. Considerações finais. Capítulo 36 e depois o último, capítulo 37, no reino de Tarmelão. Mais 2 vídeos a gente encerra o estudo desse excelente livro, Sexo Além da Morte. Meditemos. Obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.